Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje a gente vai falar com vocês sobre o orçamento, porque foi aprovado o orçamento ontem, ele passa para a sanção presidencial agora, mas é o assunto de destaque do fim do dia de ontem e que deve mexer muito com o dia hoje ainda. Então esse assunto vai ser aí bastante detalhado para vocês, mas a gente também vai falar de consignado. Se der tempo, vamos falar sobre juros sobre capital próprio aqui no Brasil, uma discussão que quando entra em pauta ela é afastada. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu vou dar bom dia para Panunzio. Bom dia, Panunzio, como você está? Bom dia, Débora, estou ótimo. E você? Tudo bem. Maravilha. Hoje nós temos um assunto para caramba, né? Porque com o Congresso Nacional tendo aprovado o orçamento, isso destrava o processo legislativo, isso vai poder avançar, por exemplo, a reforma fiscal que está parada lá esperando, e nós vamos ter também, hoje começam, né, algumas coisas interessantes, por exemplo, o programa do crédito consignado, né, que está chegando aí. Nós vamos ver agora se isso é bom ou se é ruim, né? Em princípio é bom, mas será que é bom mesmo, né? Temos assunto para burro para o programa de hoje, Débora. Exatamente. É um assunto polêmico esse do consignado. Eu tenho muitas opiniões em relação a isso e a gente vai trazer um pouco dessa visão para vocês. E só para não perder muito tempo aqui, já estou contando que a agenda hoje está esvaziada. Aqui no Brasil, praticamente não tem nenhum indicador, assim, que vai ser um condutor de mercado ou condutor do dia, nem aqui nem lá fora. Hoje a agenda está realmente bastante enxuta. Vamos só passar aqui rapidinho para ver o que tem, porque teve decisão de política monetária na Rússia, a gente tem o John Williams, que é presidente do Fed de Nova York, discursando em uma conferência macroeconômica, e aí a gente sempre sabe, né? Não é o discurso do John Williams, por exemplo, que vai estar no radar. O que vai estar no radar mesmo, e por isso que isso fica na agenda, é se ele vai dar alguma sinalização ou não em relação a corte de juros nos Estados Unidos. É isso que o mercado está buscando, é isso que o mercado quer saber. Na Comissão Europeia divulgou também o índice de confiança do consumidor de março, só que ainda preliminar, isso na verdade não foi divulgado ainda, vai ser daqui a pouquinho. E a gente tem Haddad falando em podcast hoje, então às 19 horas o ministro da Fazenda participa de um podcast. Tem também poços de petróleo e plataformas em operação, dado que também sai à tarde, que vem ganhando um pouco mais de relevância por conta dessa visão do petróleo lá nos Estados Unidos. E ainda tem reunião do Conselho Europeu. Mas como eu falei, nem aqui nem lá fora a gente tem um dado pesado ali que vai tomar a agenda. Então aqui no Brasil os olhares estão realmente voltados para a questão do orçamento, Panunzio. Exatamente. Então vamos começar logo a falar como é que ficou o orçamento desse ano. Olha, gente, o orçamento desse ano foi aprovado ontem, né? Ficou lá chocando praticamente 3 meses no Congresso por causa do problema das emendas impositivas, que o ministro Flávio Dino muito bem amarrou ali. Não adiantou nada, né? Porque os caras acabaram inventando outros subterfúgios e outras maneiras de botar a mão nesse dinheiro. Enfim, o orçamento prevê um total de despesas de 2,2 trilhões de reais, né? Isso é a peça global. E a surpresa foi que o Congresso aumentou a previsão de superávit do ano, porque chegou lá a proposta vinda do Palácio do Planalto do Ministério da Fazenda com a previsão de 3,7 bi de superávit. Saiu do Congresso com mais de 15 bi de superávit. Então houve uma mudança significativa aí, comprometendo, ao menos na previsão, né, uma fatia um pouco maior dos recursos destinados a investimento, Débora. E aí a gente tem que pensar, né, até o que está sendo discutido em relação a esse orçamento. O mercado financeiro, pegando aqui a visão do mercado, até para a gente pensar junto em relação a isso, está cético, né? Então eu não preciso nem falar que o mercado está cético em relação a esse superávit, mas o que o mercado está vendo de problema no orçamento? Eu até separei aqui para vocês, porque o que o mercado está vendo ali como o forte comprometimento do orçamento, como até um problema, e eu ouvi essa palavra, eu li essa palavra hoje de manhã, é nas despesas obrigatórias. Quais são as despesas obrigatórias? Só para vocês saberem. Salários, aposentadorias, transferências diretas de programas sociais, e aí entra o Bolsa Família, que isso é um problema a ser enfrentado. Eu não vi nenhuma matéria falando das emendas, assim como um problema. Claro que isso está sendo discutido, isso aparece em alguns relatórios, aparece ali passado meio que superficialmente, mas falar que o problema do orçamento são as despesas obrigatórias e os programas sociais mostra muito sobre o mercado financeiro. E também mostra muito sobre o Congresso Nacional, né? Porque, na verdade, é o seguinte, cresceu muito o valor empenhado
para as emendas, são 50 bilhões e 400 milhões, é o valor mais alto da história. Em 2023, esse número foi maior do que em 2024, mas os deputados conseguiram ir além de todas as restrições e travas e, de novo, aumentaram isso. Eu fiz até aqui uma coleta de dados, queria mostrar para vocês aqui no nosso painel, porque eu vou botar aqui para todo mundo ver, porque fica mais fácil, né? Já vai aparecer aqui no nosso telão. Gente, olha, o orçamento impositivo é uma invenção muito recente do Brasil. Ele data aí de 2014, quando os valores eram pequenininhos. Antes, os deputados tinham que andar com o pires na mão em Brasília, Débora, pedindo, pelo amor de Deus, para os ministros para liberar um pouquinho de dinheiro. Aí eles, a partir da crise durante o governo Dilma, eles foram se empoderando, né? E de lá para cá, olha, de 2015 para cá, olha só o tamanho da encrenca, né? Até hoje, 76.500 e quase 600 emendas já autorizaram 240 bilhões de investimentos. E vamos correr logo lá para o que foi efetivamente pago, porque muita coisa é empenhada, quer dizer, é feita lá a autorização para o gasto, mas não é paga, por diversas razões, né? E esse valor chegou a 167 bilhões de reais. Sabe o que dá para fazer com isso? Se não tivesse na mão dos deputados, Débora? Dava para fazer casa para 6 milhões de pessoas, praticamente zerando o déficit habitacional no Sudeste e no Nordeste brasileiro. Mas esse dinheiro é distribuído sem nenhum critério, né? Vou aqui para o próximo slide. Olha só, esse aqui é o orçamento ano a ano, não vou nem perder muito tempo aqui. A gente está vendo que ele começa lá em 2014 com só 45 milhões e agora chegamos aí em 2024 a cifra de 29,84 bi, que vai praticamente ser dobrado esse ano se for executado todo o orçamento de 50,4 bilhões, né? Quem são os grandes beneficiários dessa encrenca toda? A bancada do Ceará é a que tem tido mais sucesso. Nós temos aí na tela, eles receberam, via emendas, 1,5 bilhão de reais, né? Mas a bancada do Piauí não ficou muito atrás, a de São Paulo também não. Agora, você repara a desproporção, né? Tanto do ponto de vista da distribuição populacional, quanto da concentração mesmo regional. E aí vem bancada do Amazonas, bancada do Maranhão, bancada do Rio Grande do Sul, bancada do Pará, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia. Mas aqui a gente não tem uma ideia de como é que isso beneficia individualmente os parlamentares. Esses que vocês estão vendo aqui na tela, todos eles senadores, foram os caras que mais enviaram dinheiro de emenda para os seus estados. Olha, a Mara Gabrilli, gente, senadora aqui por São Paulo, PSDB, ela é espertíssima. 219 milhões de reais, Débora. É dinheiro para burro, né? É muito dinheiro na mão dinheiro de demais. uma parlamentar, né? Uma parlamentar. Aí vem o Eduardo Braga do Amazonas, o Otto Alencar da Bahia, o Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, a Elisiane Gama, o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, Jader Barbalho, Marcelo Castro, Renan Calheiros e Omar Aziz. São os 10 que mais ganharam. Então começa em 220 praticamente milhões e o Omar Aziz mandou 200 milhões de reais, né? Isso aqui é outro assunto, depois a gente fala sobre isso. Então a gente vê, e o curioso, Débora, é que esse dinheiro é dinheiro para quê? Para construir igrejinhas, para construir relações de clientela, inclusive gerando resultado eleitoral que faz com que muita gente saia, né, da política ou seja impedida de entrar, porque os mais velhos que manipulam essa grana toda aí, acabam usando esse dinheiro para, literalmente, comprar voto da sua base eleitoral. Esse é o grande problema, né? A falta de critério que tem em relação a essas emendas. Quando você deixa, né, um montante como esse sem critério na mão de alguém para ser ali distribuído, você não tem nenhum olhar mais voltado para isso, já que não tem nada regendo, vamos pensar assim, esse gasto ou a utilização dessas emendas. E aí você começa a fortalecer, e é isso que realmente preocupa, porque você começa a fortalecer alguns parlamentares ou algumas bancadas ali dentro do Congresso e você está dando mais poder político para essas pessoas, inclusive aí com a possibilidade de compra de votos, né? Se a gente for pensar assim num popular, né? Não é diretamente isso, mas indiretamente a gente sabe que é. Como é que é a utilização disso? Quem que está ali olhando para a utilização disso? Como tem algum critério, tem alguma forma de você evitar que isso aconteça?
Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter e ver como é que isso está fortalecendo alguns agentes políticos aqui no Brasil que devem continuar e ficar cada vez mais fortes com esse tipo de situação. E o que até me preocupa muito aí, não só em relação às emendas, mas em relação ao orçamento, né? Você pensar que uma boa parte do orçamento está sendo destinado para essas emendas e a gente sabe o bafafá que foi quando saíram ali os ajustes fiscais e até a proposta dos ajustes fiscais, do pacote de ajustes, incluía ali que as emendas não poderiam crescer fora do arcabouço fiscal. Então, elas estariam condicionadas ao arcabouço fiscal. E esse foi o grande problema e o grande entrave que o Congresso começou a colocar para votar esse ajuste fiscal, porque eles não queriam votar as emendas, contra, né, as próprias emendas, não queriam votar que as emendas ficassem dentro do arcabouço, porque isso ia começar a limitar a distribuição e a distribuição desse recurso dentro do orçamento. Eles teriam que respeitar as regras do arcabouço. Só que o Congresso não queria votar contra ele mesmo. E aí queria votar sem esse arcabouço. E aí começou a colocar, sem essa trava, né, do arcabouço. E aí começou a colocar uma série de dificuldades para que isso não prejudicasse quem né, recebe as emendas. Então, ninguém queria votar contra si mesmo para continuar recebendo esse dinheiro. E aí a gente tem que pensar, né, eu sempre falo isso, todo mundo quer ajuste fiscal, mas ninguém quer ajuste fiscal no próprio bolso. Quando começa a colocar ali em risco o que você recebe, aí você fala, pô, aí não. Então é mais fácil deixar no lombo do trabalhador mesmo, né? Corta gasto, vamos fazer ajuste no lombo do trabalhador, porque ninguém quer abrir mão dos seus próprios benefícios aqui no Brasil. Exatamente. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E sem falar que aí tem mais dois problemas. Nós estamos falando da quebra da paridade de armas eleitoral, que isso provoca, mas tem também o problema da corrupção, né? E olha, gente, vocês vão se lembrar, nos últimos dias, na semana passada, nós tivemos, por exemplo, o Ministério Público recomendando que 361 municípios tivessem as contas auditadas, porque não se deram ao trabalho nem de dizer onde é que o dinheiro foi empregado, viu? E ainda tem toda a trampa, né? Que é uma coisa que, olha, vou dizer, é um arranjo sacana do governo federal, e aí eu estou falando do governo, não dos parlamentares, com os parlamentares. Por quê? Porque toda vez que alguém no Supremo fala, vamos moralizar, o Palácio do Planalto se junta com a nata do Congresso Nacional e inventa mais um motivo para não fazer isso, né? Agora, acabaram de criar a emenda de líder de partido, para substituir o quê? A emenda de comissão, que substituiu o quê? A emenda de bancada, que substituiu o quê? As emendas RP9, do orçamento secreto. Quer dizer, é uma trampa atrás da outra, um golpe atrás do outro que o Congresso, em conluio com o Palácio do Planalto, tem dado quando o assunto diz respeito à transparência no uso desse dinheiro. E aí também a gente tem que pensar, né, até puxando um gancho disso, dessa falta de transparência e desse conluio aí, desses braços dados, é porque muitas vezes isso é colocado e essas emendas acabam ficando do jeito que estão, só mudando às vezes de nome, um pouquinho de formato, porque acaba sendo quase um toma lá da cá, né? Então vamos colocar ali as emendas para poder votar os outros assuntos, como se precisasse disso, né? Quase que, então a gente deixa isso ali como tá, não olha muito, vamos fingir que vê e não vê, e deixa rolar, porque aí você tem, com contrapartida, a possibilidade, porque pode ser que nem seja votado da forma que você queria, os assuntos ali do Poder Executivo, ou assuntos que interessam a população. Só que ter isso como contrapartida é algo muito cruel para o país, né? Se a gente pensar até nessa eficiência de um orçamento que você não tem critério e não tem transparência, você acaba tendo ali, como é que você vai saber se aquilo está sendo empregado? É o que a gente sempre fala aqui. Existem gastos e gastos públicos. Tem o gasto público que é de qualidade, tem o gasto público que está voltado, por exemplo, para aumentar investimento, que está focado na infraestrutura, que é para uma redistribuição de renda. Esse é um tipo de gasto que vai aumentar a renda das pessoas, que vai trazer ali uma melhora de investimento para o país, para a infraestrutura. Agora, deixar esse dinheiro na mão dessa galera, sem critério nenhum, sem transparência, como quase uma contrapartida para que talvez, quiçá, seja votado o que você está encaminhando ali para o Congresso, eu acho uma crueldade com o país assim sem tamanho. É uma crueldade mesmo.
Agora, por falar em crueldade, nós temos outra crueldade em curso, que é a questão dos consignados aí, né, Débora? Eu quero muito ouvir sua opinião, porque eu sei que você tem uma posição crítica sobre isso, e o governo tem anunciado que esse programa do consignado para trabalhadores da iniciativa privada vai ser uma espécie de redenção para o país. Por quê? Porque muita gente está apertada, está devendo juros distorcidos, nós vamos mostrar por que os juros do Brasil são juros de agiotas, né? E o governo conta com isso para aumentar o consumo. Então, eu acho até que há uma situação paradoxal aí, porque se de um lado você tem um Banco Central querendo induzir uma recessão, de outro lado você tem ações efetivas do governo para sair da recessão pretendida pelo Banco Central. Então, há um choque, né, de medidas aí antagônicas, porque qual é a diretriz? É esfriar um pouco o ritmo da economia ou é aquecer o consumo das famílias? Uma coisa não combina com a outra, né, Débora? Exatamente. E aí a gente vê uma taxa de juros super restritiva aqui no país, que está estrangulando toda a economia urbana já. A gente esperava que esses efeitos não iam ser tão próximos, mas já está estrangulando sim a nossa economia urbana. Por outro lado, estão ali tentando estimular o consumo por meio de crédito. E aí é que eu acho que entra polêmica, né? Muita gente é muito crítica e muitos economistas são bem críticos a esse estímulo por meio de crédito. E aqui eu vejo uma grande questão que vai até além disso. Porque estimular por meio de crédito, uma hora esse crédito vai exaurir. Então, você não vai conseguir ficar endividando muito a população. E vai ter que pagar também. E vai ter que pagar. E aí você também está ali tentando fazer medidas para que essas taxas de juros não sejam abusivas ou que não sejam tão altas. O governo até espera que caia 40% da taxa de juros. Eu estou achando otimista demais em um país como o nosso, que tem uma concentração bancária e financeira enorme. E por isso que a gente tem essas taxas de juros tão complicadas e tão abusivas aqui no Brasil. Se a gente tivesse uma difusão maior do sistema financeiro, talvez a gente não tivesse essas taxas tão altas que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. Mas o que eu vejo aqui você está dando poder ali de consumo para a população, então você está estimulando o consumo da população por meio do crédito e você está endividando essa família. E aí tem toda aquela discussão, a família já está endividada, então você vai trocar uma taxa por outra. Ainda assim, ela vai continuar endividada. E ela pode ainda se endividar mais, dependendo da modalidade de crédito. Então, você está estimulando o consumo ali por meio do crédito. Só que, ao mesmo tempo, então você deixa ali as famílias um pouco mais felizes, porque elas vão conseguir comprar mais, vão ter mais acesso ali a alguns bens. Mas, por outro lado, você está ali na contrapartida também, dando mais dinheiro para os bancos. É o salário das pessoas que já está indo para os bancos por meio de taxas ali abusivas, taxas altíssimas. A gente vai trazer aqui, tem consignado a mais de 100% ao ano, gente, com ali o salário da pessoa garantindo aquele crédito, porque desconta na folha. Então, você está tirando o salário do trabalhador na folha e jogando isso para o banco, que já tem muito poder político e já tem muito poder econômico. Então, na hora que você vai conciliar uma coisa com a outra, é desbalanceada, é uma balança que está assim, ó. Você tem, por um lado, o banco ganhando mais dinheiro e concentrando cada vez mais poder, e, por outro lado, um brasileiro endividado que vai ficar contente porque consegue consumir mais. Mas eu não consigo ver um equilíbrio nisso, eu acho que é super díspara e não tem como falar que uma coisa é uma medida boa. Eu não consigo ver, vai diminuir o endividamento do brasileiro, vai diminuir a taxa que ele paga? Talvez. Só que ainda assim você está lidando com endividamento e isso precisa ser discutido. Exatamente. E depois tem outra coisa, juros de 40%, que são os juros projetados pelo governo, não são juros civilizados em lugar nenhum do mundo. Só aqui no Brasil é que alguém fala que pagar 40% pode ser bom para alguém. Mas o fato é que os juros dos bancos cobrados tanto no crédito rotativo do cartão quanto no cheque especial ou no financiamento pessoal, no crédito pessoal, são extremamente elevados, são juros de agiota mesmo. Vamos botar na tela aqui para a gente mostrar, Débora? Você quer fazer essa apresentação? Pode fazer. Tem aqui uma tabela. Essa tabela mostra quantos bancos estão cobrando, né? Isso, aqui é a taxa de cheque especial. Aqui está a mediana, né, de 150, que é o que divide. Então, a gente sabe que, sei lá, vão ter 40 bancos ali Aqui eu estou falando porque eu sei que consignado é mais ou menos isso. Tem 40 bancos na lista, então o que divide ao meio é 150%. Então, você sabe que tem 20 bancos cobrando menos que isso, e 20 bancos cobrando mais que isso ali na mediana, que dá 150%. Se a gente vai para a média, é um pouquinho menor no caso do cheque especial. Só que é uma taxa de juros cara. Então, o que se espera? Que a pessoa que está endividada no cheque especial vai trocar pelo consignado, que vai ser tipo um open finance aí do consignado. Ainda assim, a gente vai ver daqui a pouquinho, se der tempo, as taxas do consignado são altíssimas no Brasil.
Uma taxa máxima de consignado acima de 100%, 121%, 142% não faz sentido, porque a inadimplência é muito baixa nesses casos e o risco é muito baixo também. Porque se o brasileiro era demitido no consignado antigo, aquele crédito é trocado por outro tipo. Então, a gente vê taxas altíssimas, mas não que a alternativa seja tão melhor assim. Isso acontece em outros créditos, no rotativo do cartão pelo parcelado, aí você pode trocar o parcelado pelo consignado, mas em todas, no final das contas, os juros vai sair do bolso do trabalhador e não é pouco não. E é uma pancada, né? Olha só, gente, quem está usando cheque especial no Banco Ribeirão Preto está pagando 297% ao ano. No Bradesco, Bancão, 179%, 180%. No Unibanco, 174%. O banco te empresta 1.000 e vai receber 2.000 e quase 3.000 reais. Banco Daicoval, 170%, Banco Mercantil do Brasil, 162%, o C6, 159%, Crefisa, 159%, até o último deles, que é a Caixa Federal. O último entre os 10 primeiros, né, Débora? Porque nós temos aí só os 10 primeiros. Vamos agora ver quanto é que custa o crédito rotativo do cheque, do cartão de crédito. Próximo quadro, tá aqui, olha. A mediana é 321,26% ao ano. Você pega R$100, tem que devolver 321 para o banqueiro, né? Fala para mim se isso não é usura. Bom, vamos lá. Banco Ribeirão Preto, de novo, está cobrando aí, 297. É isso mesmo? Será que eu não estou equivocado aqui no juros rotativo? Acho que essa tabela está errada. Mas, enfim, a mediana é 300 e tanto. Essa tabela está errada, tá? Eu errei aqui, acabei repetindo a tabela do crédito. Então, vamos tirar do ar? Mas, olha, tem gente cobrando, banco cobrando aí 600% de juros ao ano. É um absurdo. Sabe, não sei se hoje está assim, mas já teve 1000%. Ou seja, uma pessoa pega 100 e devolve 1000 para o dono do banco. Quem é que consegue ser solvente numa economia dessa? É impagável. É para ser impagável, na verdade. Né? É um crédito que ele é impagável. E aí tem toda aquela discussão que a gente sempre traz aqui. Porque o banco fala, a gente cobra essas taxas porque a inadimplência é alta aqui no Brasil. Não. A inadimplência é alta porque os juros é impagável e porque o crédito fica impagável. A gente trouxe para vocês aqui a máxima e a mínima do crédito consignado hoje, como é que estão as taxas do crédito consignado, só para vocês entenderem o tamanho dos juros que se recebe num financiamento como esse, que tem o salário garantido. Então, é desconto em folha, desconto no Olerite. Você tem ali, se você, né, agora vai mudar, vai ter o FGTS como garantia, vai ser tipo um grande Open Finance. Então, você vai, como vai entrar ali pelo E-Social e pela carteira digital de trabalho, você vai ver todas as ofertas para você, de todos os bancos, e vai poder comparar as taxas. E com essa concorrência, o governo espera que as taxas caiam. Olha como elas são hoje, só para vocês entenderem aqui. No crédito pessoal consignado do funcionário público, a gente está falando do funcionário público. E a inadimplência é impossível, muito baixa e dificilmente ele vai ficar sem a renda. A mínima, a taxa mínima ali é a do Banco Alfa, com 1,49 ao mês, que dá 19,36 ao ano. É a mínima e eu já acho ela muito alta. Na média aqui, tá, a taxa do consignado fica mais ou menos em 24%. A máxima é do Banco Valor, que, gente, é uma sociedade de crédito aqui, uma financeira, 6,85 ao mês, 121,43 ao ano num crédito para funcionário público, gente. Isso não faz o menor sentido, isso é impagável. Quando a gente vai para o consignado privado como modalidade, então aqui com a pessoa que tem o seu trabalho no setor privado, a mínima ali é 1,34 ao mês, 17% ao ano, e no Banco Valor também aí 7,66 ao mês e 142,41 ao ano. Sem comentários também. E a gente ainda tem as mínimas e as máximas dos aposentados e pensionistas do INSS, que a gente vê bastante, né, várias propagandas aí. A mínima é do Banco em Bursa, 1,50 ao mês e 19,52 ao ano. E a máxima é Banco da Amazônia, 1,85,24. Essa é a menor distorção que a gente tem, tá, gente? Mas no crédito consignado privado e no público, que é ali do trabalhador, imagina você deixar 142% só de juros na mão no banco. Então, assim, a gente tem uma situação do crédito consignado que ela não é tranquilinha aqui no Brasil, não. Mesmo que isso caia 40%, vamos supor aí os 40% de 121, ainda vai ser alto. Mesmo que caia da mínima aqui,
a gente consiga diminuir essa mínima, ou na média, que é entre 24 e 42, dependendo do vínculo empregatício, 40% ainda vai ficar alta, mesmo que diminua pela metade ainda vai ficar alta, porque os bancos aqui no Brasil conseguem cobrar esse tipo de valor, cobrar esse tipo de juros, porque tem muita concentração, não tem tanta concorrência, e aí todo mundo quer também ganhar ali. Por isso que eu sempre falo, gente, tem duas pessoas que sempre ganham, ou duas entidades que sempre ganham aqui no Brasil, o banco e a banca. Sempre vai ganhar, não tem como. Olha, corrigir aqui a tabela que estava errada, para a gente trazer a informação correta para vocês, porque com o número a gente não pode brincar, né? Então tá aqui no telão. Olha, Magazine Luiza, o cartão do Magazine Luiza cobra juros de 527% ao ano. O Banco C6, 510%. Banco CNH, 508%. Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um banco estatal, hein? Cobra 507%. As lojas do governador de Minas Gerais, do Zema, estão cobrando 501%. Ou seja, o cara vai lá, gasta 1.000 e até o fim do ano tem que pagar 5.000. É um absurdo completo. Banco Mercantil do Brasil, 495. Banco Santander, 457. SCFI, 442%. Credilig SA, muitos desses bancos, certeza absoluta que você nem nunca ouviu falar, né? Está cobrando aí 437 e o Bradescão 377%. É para arrancar o couro do trabalhador, né? Agora, se você for pedir um crédito consignado, gente, passa longe do valor, hein? Porque esse valor aí só tem valor para ele mesmo. Para você, vai acabar com a sua vida. Pois é, 121% com garantia ali do salário é impensável. E aí é o que eu falo, é para ficar impagável mesmo, é para a pessoa se enrolar naquela dívida e pagar um juros altíssimo. E não adianta colocar a culpa da inadimplência, porque nesse caso, a culpa não é da inadimplência, porque esses créditos são muitas vezes garantidos. A inadimplência, se a gente puxar, é baixíssima em todas as modalidades. É uma das menores aqui do Brasil. Então, nada justifica isso, a não ser mesmo essa busca por lucro. E aí é que mora realmente o problema. Você vai endividar mais o brasileiro a taxas altíssimas, ou mesmo que ele consiga trocar uma taxa por outra. Não é uma economia tão grande assim, dependendo da taxa que for ofertada para o perfil de crédito dele, entre as instituições ali cadastradas que vão aparecer, pode ser que todas estejam altas. Então, você está ali dando uma corda, você consegue aumentar o consumo, estimular o consumo, por outro lado, enriquecendo mais os bancos. E essa é a minha maior crítica em relação ao consignado aqui no Brasil e essa nova medida do governo. Por isso é bom prestar atenção, gente, no que disse o Lula outro dia, quando anunciou o lançamento do programa do consignado. Esse crédito é bom só para quem está muito apertado lá nos outros bancos. Ela está pagando 600% de juros aqui no cartão de crédito, aí você pagar 40% é uma vantagem, né? Mas não vá se endividar achando que você vai resolver a sua vida. Você vai ficar empipinado do mesmo jeito, só que mais na frente um pouquinho, né? O ideal seria aumentar a renda das pessoas e não deixar isso na mão dos bancos. Mas a gente sabe que aumentar a renda gera conflito distributivo, e aí começa a ter todo aquele papo de vai ter inflação, né? Vai ter, talvez tenha mesmo, mas gera um conflito distributivo que acaba tendo uma outra ótica, né? Melhor, para quem está no poder, ali no poder político e econômico, é melhor mesmo que o dinheiro vá para os bancos, endividando o brasileiro, porque aí eles ganham com isso. Ok, vamos falar agora sobre a importância de aderir a alguns produtos aqui do ICL. O ICL é uma empresa que não tem patrocinador, vocês sabem disso, por isso a gente aqui está muito à vontade para falar tudo que a gente quiser, né? Nunca eu aqui, 44 anos de jornalismo, Débora, tive um lugar com tanta liberdade assim, sabia? E isso não estamos fazendo média com o Eduardo, nada disso, é porque é assim. Então é muito importante que você nos ajude aqui a financiar esse projeto comprando produtos e serviços aqui do ICL. E aqui existem promoções espetaculares, né, Débora? Por exemplo, essa daqui, né, que é uma jornada que vai ser lançada aqui, que vai falar sobre resiliência, sobre superação, a partir da experiência de pessoas que têm grandes marcas no esporte, né, Débora? Exatamente. E aí você apoiando a gente, esse jornalismo independente, e participando, porque sempre são cursos, sempre são encontros, sempre são aulas com muita qualidade. E você pode assistir a primeira aula, o primeiro encontro no dia 30 de março, domingo às 8 horas, mas para isso precisa se inscrever. Então não deixa de entrar aqui em iclmercado.com.br, se tiver com o celular já aponta no QR Code aqui do lado, escaneia e se inscreve para não ficar de fora dessa.
com certeza vai ser aí um evento incrível, um encontro incrível e vocês vão gostar muito, afinal, né? É um time aqui de peso que vai estar com vocês. E dessa forma você leva a gente como brinde. Né? Pois é. Até quer coisa melhor que isso? Pois é, principalmente para nós também. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos sextar, mas não ainda porque tem rolê CL na sequência. Então William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. Vocês estão em mais que excelente companhia para dar esse rolê de sexta. E a gente volta na segunda para trazer outros assuntos bem espinhosos aí. Um beijão e até lá, pessoal. Bom fim de semana, obrigado pela audiência. A gente resolveu reunir as maiores lendas do esporte no mundo inteiro para ensinar para a gente o que a gente pode fazer para encontrar a nossa melhor versão, seja no esporte ou na vida. Estamos falando de campeões olímpicos, estamos falando de médicos, de psicoterapeutas, de fisioterapeutas, de pessoas que fizeram história transformando atletas e verdadeiramente transformando as suas modalidades. Essa jornada vai ser uma jornada que vai transformar a sua vida e a sua saúde. Não importa se você tenha 12 ou 90 anos de idade. E começa no dia 30 de março com uma aula com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ele que venceu 6 vezes o Ironman no Havaí e vai nos ensinar coisas que a gente vai poder aplicar para o resto da vida. E no dia 30 de março, a gente vai estar junto às 8 horas da noite.